noite aos internautas, ao pessoal presente. É sempre uma alegria esse reencontro para a gente aprender mais um pouquinho, né? Dessa doutrina aí que tanto nos ajuda no dia a dia a sermos melhores, a enfrentarmos melhores os desafios da vida. O tema escolhido hoje é sobre preguiça. Preguiça. É um tema, às vezes, meio engraçado, mas nós vamos perceber, a gente trata, às vezes, de uma forma meio leve, né? Mas ela é um entrave muito grande ao nosso desenvolvimento. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. E lá Newton diz o seguinte, resumidamente, a primeira lei de Newton diz que um corpo parado vai continuar parado e um corpo em movimento vai continuar em movimento se nenhuma força atuar sobre ele. Basicamente é isso. E a gente lembra da lei de Newton quando às vezes a gente encontra algumas pessoas que parece que não tem parada, né? Elas são ligadas assim na vida que nada para, acontece de tudo e elas continuam como se nenhuma força atuasse sobre elas para parar o movimento da vida. E já outras não. Outras ficam tão paradas que nenhum movimento as tira daquela inércia, né? A gente tem muito exemplo e às vezes a gente tem comportamentos. O que nós vamos conversar hoje, nós vamos colocar uma lupa para ver esse vício de uma forma assim ampliada, né? Daquela pessoa que sofre às vezes esse vício de uma forma constante. Mas todos nós já sofremos e já temos momentos e fases que a gente fica bem preguiçoso na vida, né? Por um motivo ou por outro, ela atua e às vezes dificulta aquela fase do caminho que a gente fica estagnado ali. Como diz a frase, não é a erva daninha que mata a planta, é a preguiça do agricultor. Então, ela tem consequência, Então, vamos primeiro ao conceito. No dicionário, é simples o conceito, preguiça é aversão ao trabalho. É a negligência, a indolência, é uma moleza, uma lentidão. É fácil a gente entender o que é preguiça, né? É aquele estado onde o sujeito para descansar antes do cansaço chegar, né? Ele já está ali meio que parado, né? A fadiga não chegou, mas ele para no meio do caminho e fala assim, bom, eu vou parar aqui um pouco esperando a vontade de trabalhar. Chega. E assim que ela chega, eu espero ela passar e continuo na vida, né? Então, a gente sabe muito bem como que é esse estado, né? É um estado, então, de quem não tem muita disposição física para fazer os afazeres físicos e mentais e espirituais também. Tudo fica meio em câmara lenta quando não fica meio paralisado mesmo. E que atire a primeira pedra quem nunca sentiu. Todos nós já sentimos. A preguiça é tida como um dos 7 pecados capitais. Tá lá, né? E ela é vista como um pecado pequeno. Assim, quando a gente compara a preguiça com a luxúria, com o egoísmo, com o orgulho, com a ambição, ela é tida como um pecadilho, né? É vista como um pecadilho. Mas a gente vai olhar agora por um outro ângulo e vai perceber que ela é um vício sorrateiro e que ela não é tão inocente como a gente pensa, não, tá? Antes, cabe aqui uma distinção entre procrastinação e preguiça. Na procrastinação, a palavra é meio complicada de falar, né? Na procrastinação, a pessoa não faz o que deve fazer, mas ela está fazendo outra coisa. Ela inventa outra coisa para fazer, às vezes útil, às vezes nem tanto, mas não faz o que ela deve fazer, aquilo que ela tem que fazer. Já na preguiça, não se faz nada mesmo, né? Então, nos 2 pontos, o que eles têm em comum? Nenhum dos 2 faz o que deve ser feito. Um por inação total e o outro por disfarçar, né? Eu vou ali fazer outra coisa, depois eu faço. Só para a gente distinguir. Por que é importante distinguir? Porque, às vezes, no processo de autoconhecimento,
que tanto Kardec nos ensina e nos chama a fazer, é preciso a gente identificar as coisas para começar a se conhecer e classificá-las dentro de si. Eu não posso mudar aquilo que eu não conheço. Então é bom, às vezes, fazer essas diferenças para que a gente possa entender quando é que a gente está em um lado ou no outro. Quando é que eu estou com preguiça ou quando é que eu estou procrastinando, porque as duas coisas podem ser confundidas, sim. Então, eu sempre faço essa diferença para a gente se posicionar de uma melhor forma nesse processo de autoconhecimento. Mas vamos lá, então. É um vício sorrateiro, subestimado, que atrapalha o nosso progresso físico e o nosso progresso espiritual. Por meio do livre-arbítrio, Deus nos dá a liberdade de escolhermos o ritmo e o caminho que a gente quer seguir. Então, se a gente usar como uma metáfora, que todos nós aqui precisamos chegar a uma determinada meta para atingir um determinado estágio que a gente precisa passar para evoluir. Então, nós temos que chegar, todos nós, à capital do estado. Nós vamos ter que chegar a São Paulo, numa metáfora ali, para resolver alguma situação que é muito importante. Então, aquela meta ela é importante para o nosso desenvolvimento. A gente já se convenceu disso e todo mundo resolveu que vai, né? Ok? Então, cada um vai de uma forma. Uns vão em linha reta, eu sou meio apressada, eu já vou pegar rondon para chegar rápido, né? E o outro já gosta de ir mais devagar, gosta de ir aproveitando o caminho, ele vai parar em Penápolis, ele vai parar em Bauru, ele vai parar em Botucatu, ele vai parar, ele vai comer ali, tomar um café ali, vai curtindo o caminho. Já outro vai passar lá no Mato Grosso, eu vou primeiro lá no Mato Grosso, depois eu volto, né? E o outro está indo para o Japão, vai ficar uns 6 meses no Japão, depois ele vai passar em São Paulo, mas todos vão. Uns vão de bicicleta, outros vão a pé, outros vão de carro, né? Outros vão por estrada de terra, enfim, cada um escolhe uma forma de ir e vai no seu ritmo. Tem um que chega em 6 horas, tem um que leva meses e às vezes até anos. Mas todos chegarão. Mas eu resolvi ir a pé e cheguei lá em Botucatu. Minha filha mora em Botucatu e eu já estou meio cansada. Então eu vou dar uma paradinha ali em Botucatu. E eu paro para descansar. O problema é que eu paro para descansar, e é claro, né? No começo a satisfação do descanso é muito boa, porque eu estou com a mente cansada, eu estou com o corpo pesado, e ali eu tenho alimento, eu tenho vestuário, eu tenho cobertas, eu tenho tudo que eu preciso para me proteger ali no caminho. Mas só que o tempo vai passando e o cansaço já foi, e eu continuo parada. E aquela inércia vai me tomando conta, e a hora que eu percebo, eu estou grudada ali e já falo, olha, eu não quero mais ir para São Paulo, não. Eu vou ficar aqui. E eu não quero fazer nada. E eu começo a ficar estagnada, eu paraliso no tempo, no caminho, e faço uma escolha de simplesmente não ir mais. E aí a gente percebe que a preguiça se instalou no meu processo evolutivo. A preguiça se instalou e eu estou ali parada. A gente percebe, olhando ao redor, que o nosso universo não para. Ninguém está parado, ninguém consegue ficar sem se movimentar. Os ciclos da natureza se sobrepõem, né, em nome de uma renovação constante. A semente brota, germina, né, cresce, floresce, morre e brota novamente outras coisas. Tudo vai se transformando, se modificando, se movimentando. Nem a nosso planeta, a gente imagina que a gente está parado aqui, né? Olha aqui, estamos aí no planeta Terra e esse planeta está ali, estático, lá no espaço. Será? Será? A Terra, ela tem um movimento de rotação, que ela roda sobre o próprio eixo, e tem um movimento de translação, que ela gira em torno do Sol. E ela faz isso numa velocidade que a gente não tem ideia. A velocidade de rotação da Terra é de 1.600 quilômetros por hora. Por hora. Gente, eu não sei o carro de vocês, acho que o meu vai até 200 quilômetros ali, né? Esses carros novos chegam até 200, a gente nunca foi. Eu já cheguei a 150, que eu gosto às vezes de correr um pouco assim, só para conhecer, tá? Foi só uma vez. Mas assim, 200 quilômetros por hora é muita velocidade. Imagina 1.600 quilômetros.
Essa Terra não para de rodar sobre si mesma. E a gente não percebe. Alguém está tonto? Ninguém está tonto, né? Parece que nós estamos parados aqui em cima. Pois ela está rodando a 1.600 e mais, ela está rodopiando sobre si e em volta do Sol como uma louca, né? Porque aí a velocidade aumenta mais ainda. A velocidade de translação é de 100 mil quilômetros por hora, é mais de 100 mil quilômetros. Gente, não dá para imaginar. Então a Terra está rodando numa velocidade que a gente não percebe. O movimento do universo é intenso, é constante, nada para. Nada para. Então, ficar parado em cima de uma engrenagem que não deixa de se movimentar pode ser um processo muito doloroso. Né? Eu já citei uma vez aqui, né, como em outra palestra, eu falei, é como imaginar uma pulga querendo ficar parada em cima de um disco de vinil que roda, né? Ela consegue, às vezes, por um segundinho ali, mas ela tem que fazer um esforço tão grande. Ela pode até não fazer nada, mas uma hora ela vai ser levada pelo próprio movimento. E ser levada por um movimento quando a gente não quer, pode ser doloroso, né? Pode dar muita dor física e moral, e intelectual, e mental, em todos os sentidos. Então, a preguiça, ela faz a gente ficar estática. Mas apesar desse livre-arbítrio que nos permite a escolha da inércia, ficar parado, então, pode ser muito doloroso. É impossível sobreviver se nós ficarmos parados num canto. Imagina que você nasceu e parou, você morre. Se não tiver alguém que faça o movimento por você, você morre. Então, o preguiçoso, ele sobrevive porque alguém está se movimentando por ele. Alguém está gerando comida, vestido, proteção, né? Tudo que ele precisa ali, um agasalho e tudo mais. Porque se ele ficar sozinho, parado, ninguém sobrevive. Ninguém sobrevive. Então é muito cômodo ficar inativo quando alguém cuida da gente, quando alguém está fazendo algo por nós. Então isso faz com que a preguiça nos torne dependentes do outro. Nós somos escravos do outro ao mesmo tempo que nós somos exploradores. É interessante, nós somos escravos porque a gente fica dependente daquilo, não vive sem aquela ajuda, e a gente é explorador porque estamos folgando em cima do trabalho de alguém. Então, o trabalho é uma lei da natureza. É uma lei da natureza e nós estamos sujeitos a ele, e ele tem o objetivo de nos fazer progredir na conservação do corpo, de nos fazer progredir no desenvolvimento do pensamento, no aperfeiçoamento da inteligência. Esse é o sentido do trabalho. Está lá nas questões 676, 677 do Livro dos Espíritos, a nos explicar. É uma lei de Deus, é uma lei natural. E trabalhar é dar continuidade a essa lei, é dar continuidade à obra divina, onde nós participamos como co-criadores. Através do nosso trabalho, nós vamos mudando a face do planeta, nós vamos aprimorando, trazendo conforto, trazendo melhoria, produzindo mais alimento para todos, gerando mais conforto, amenizando as dores do caminho, porque às vezes o trabalho intelectual, ele inventa diversões, ele inventa remédios. Nossa, gente, inventou anestesia, né? O que seria da nossa vida sem anestesia, né? Já pensou? Que coisa! E já teve épocas que não tinha. Então, tem muita coisa, os meios de locomoção, tudo foi... Viver atualmente ficou mais fácil porque a humanidade trabalhou para chegarmos aqui. Se ela não tivesse trabalhado, nós estaríamos lá na caverna, né? Ainda sem usar a roda. A gente estaria, descobri uma roda, mas não vou fazer nada não, vou ficar por aqui mesmo. Então, o trabalho, ele desenvolve o lado intelectual, o lado físico e o lado moral do planeta. Temos ainda que desenvolver muito, trabalhar e labutar muito esse lado moral, porque tecnologia nós já temos, conforto, prazer, divertimento, está precisando agora, né, a gente trabalhar um pouco mais essa moral. Mas, enfim, negar ao mundo essa força de trabalho através desse movimento preguiçoso é um ato egoísta, é um ato de extremo egoísmo. Tá?
Então a gente precisa olhar essa preguiça que a gente vê como um pecadilho, que ele não é tão, né? Ele não é tão pequeno como a gente pensa, não. Ele pode emperrar muitas coisas na nossa sociedade. Ficar parado, então, é uma opção, mas é antinatural, vai contra os propósitos evolutivos de Deus. Pode ser doloroso, gera solidão e é muito injusto com quem nos leva, né, nas costas. Alguém está nos levando, né? Então, ela é perniciosa ao progresso do planeta e ela é muito perniciosa para nós próprios, para o nosso progresso espiritual. Por quê? Porque ela gera o tédio, ela gera desinteresse na evolução. Porque eu falo, bom, eu vou evoluir para quê? Né? Não tem sentido, ela tira o sentido das coisas. Não tem sentido mesmo, eu uso isso como uma justificativa para não ir. Então eu nem vou. Não tem sentido na vida, eu estou vivendo vazio, eu tenho desdém pelo trabalho do outro e vou ficando parado ali. Aquilo ali vai me dando uma falta de sentido na vida. E eu vou estagnando e vou ficando cada vez mais isolado. Toda atitude, todas as nossas atitudes, toda ação, ela gera algo. Se eu faço uma atitude boa, eu gero um bem. Ó, eu gerei um bem que eu vou colher. Se eu faço uma atitude mal, eu gero um mal, mas eu também colho alguma coisa. Eu colho uma experiência, um aprendizado, alguma coisa sai daquela ação. Mas se eu não gero nada, eu não tenho nenhum resultado. Eu não colho nada. Então, mesmo inexperiente, mesmo errando, eu estou aprimorando o meu caminhar, porque é com os erros que eu vou adquirindo experiência para um dia, através de tentativas e erro, não errar mais. Esse é o caminho, não é assim? Então, aquele que pensa que ficar ali, eu vou ficar quieto e não vai acontecer nada, não vai acontecer nada mesmo. Como diz o filósofo, todos os homens morrem, mas nem todos vivem. Alguns apenas sobrevivem. Então é preciso ser ativo, estar na vida e participar dela. Como é que a gente está aproveitando a nossa reencarnação, né? Então a preguiça, ela é perniciosa. Ela gera doenças, ela gera ela faz a gente perder tempo de vida, ela faz a gente perder a nossa lucidez, ela destrói as nossas relações, porque quando eu não uso alguma coisa em mim, tudo está se atrofiando. Eu não uso a minha mente, eu vou atrofiando. Tudo bem que eu não volto atrás, eu não vou regredir, mas eu estou estática. É como não usar um braço, né? Ele vai atrofiar o meu movimento. Então, as minhas relações se perdem nisso também. Por quê? Porque elas se tornam superficiais. Quando eu não invisto nas minhas relações por falta de vontade de trabalhá-las, de atuar nessas relações, essas relações vão ficando superficiais, porque eu não desenvolvo a empatia, eu não desenvolvo simpatias, eu não desenvolvo companheirismo. Isso faz com que as relações fiquem frágeis e fiquem curtas. Já perceberam que os dias de hoje as relações estão durando menos? Os casamentos estão acabando mais rápido do que no passado. Porque no passado, meio que não tinha saída, a gente tinha que investir naquela relação. Hoje vai se mudando, não deu certo, vamos para frente, eu não estou com paciência, né, para ativar essa minha empatia que vai me trazer aí uma qualidade maior nas minhas relações. Então isso vai gerando o quê? Vai gerando solidão, vai gerando isolamento. Então a preguiça gera solidão. Ela traz desmotivação, porque eu olho para trás, no passado, eu vi que eu não fiz nada e falo, se eu não fiz nada, o futuro também não vai ter nada, e vai desmotivando o passo seguinte. Ela vai contra o processo de autoconhecimento, porque se eu não me proponho a trabalhar alguma coisa em mim, eu não vou me modificar, eu não me conheço. Esse mergulho interno que o autoconhecimento me exige para que eu possa ver aonde estão as minhas falhas, os meus problemas, os meus limites, as minhas qualidades, todo esse autoconhecimento começa a perder, porque eu tenho preguiça de fazer esse mergulho. E não mergulhando em mim, eu não vou desenvolvendo essa personalidade, eu não vou conhecendo essa personalidade. Quando eu não desenvolvo uma identidade,
eu acabo não me conhecendo e acabo não sabendo o que eu quero, para onde eu vou, com quem eu vou, que escolha que eu quero fazer. Não entendendo e não fazendo as escolhas, porque eu não me conheço, eu acabo sendo uma pessoa manipulável. Então, a preguiça leva a manipulações. O que a gente tem visto hoje, que a nossa geração, não, as gerações mais jovens hoje, elas estão muito, às vezes, porque os nossos tempos trouxeram maiores confortos, talvez um pouco mais de leveza aí, que foi amolecendo o corpo, né, de uma turma, e essa turma, às vezes, ela não leva, né, eu estou dizendo a grande massa, claro que temos aí um monte de exceção, não leva esse jovem a procurar desenvolver alguma intelectualidade, algum raciocínio mais aprimorado. E eles vão, com essa falta de raciocínio, pegando, né, o que a filósofa Lúcia Helena Galvão chama das causas da moda. Né? Eles são manipulados, a mídia, os grupos, o jovem, aquela época da juventude que a gente quer ser, que a gente quer pertencer a um grupo, a gente tem aquele sentido de pertencimento, a gente não quer ficar isolado. Então a gente participa como jovens e hoje a gente percebe muito bem essa participação sem um pensamento mais lógico, sem um pensamento de análise. Por quê? Porque não se dá o trabalho de pensar, de fazer esse processo de identidade, de se conhecer e de se posicionar de uma forma conhecida. Então eu vou lá, eu leio um título de um anúncio, de uma reportagem, não leio e não leio mais nada e tomo uma posição. E as pessoas começam a desenvolver causas, e o mundo, a gente sabe, o mundo, o poder, todo mundo quer ter poder, e sobre nós tem muita gente querendo ter poder, né? As elites planetárias nos manipulam para que a gente possa comprar determinadas coisas, votar em determinadas pessoas. O tempo todo nós estamos sendo chamados para essa participação. E se a gente não sabe o que quer, nós somos manipulados. Esse jovem, a gente percebe naquelas entrevistas que passam, às vezes, assim, no TikTok, né? No YouTube mesmo, né? Passam algumas entrevistas, assim, da pessoa perguntando, né? Mas e aí, você é a favor da vida? Por exemplo, um dos exemplos, né? A favor da vida? Sou a favor da vida. Você defende o que? Eu defendo as tartarugas, eu defendo as abelhas. Toda vida importa? Toda vida importa. Mas você é a favor do aborto? Não, eu sou a favor do aborto. Então, a pessoa, assim, ela não fecha o raciocínio, entendeu? Falta, a gente olha do lado e fala, mas parece que é uma inversão de valores, mas é falta, às vezes, de um raciocínio lógico. Então a gente entra em temas mais polêmicos e a pessoa toma posições que é exatamente isso, causas da moda. Como a transgênero, crianças fazendo escolhas com 8 anos de idade. Escolhas, né, operações, que às vezes. Aí você fala assim, eu sou contra. Por que eu sou contra? Não, você é contra a liberdade? Não é ser contra a liberdade. Cada um faz o que quer, escolhe o que quer. Mas uma criança de 8 anos não desenvolveu ainda a sua sexualidade para saber o que ela quer, para tomar uma posição. E quando você coloca isso, existe um turbilhão de pessoas que não pararam para pensar nesse problema específico e começam a defender ideias sem pensar no que está defendendo. Não se trata de defender posições políticas, ativismo, é apenas raciocínio. Raciocínio. Liberdade total. Mas uma criança não pode ter a liberdade porque ela não sabe o que ela quer, só por isso. Só por isso. Quando ela souber, ela deve ter uma liberdade de fazer suas próprias escolhas, sejam sexuais, intelectuais, seja o que for. Mas a nossa geração vê isso e se assusta um pouco, porque essa geração mais nova, ela está realmente muito, muito aderindo a essas causas da moda sem fazer um raciocínio mais profundo, tá? Porque estamos também sendo bombardeados, né? Eu não estou fazendo isso como um julgamento, mas como uma análise, porque nós somos bombardeados e os jovens, né? Eles não estão totalmente formados numa opinião, são os que mais sofrem. São os que mais sofrem esses bombardeios de todos os lados, de informações das mais variadas. Portanto, preguiça gera tudo isso, gera um monte de coisa e por isso a gente tem que lutar muito
para não ser implantada em nós esse vício que tanto nos prejudica. E por que será que algumas pessoas são mais ativas, né? Algumas pessoas parece que não pega muito essa tal de preguiça, né? Mas tem umas pessoas que basta um sopro aí de preguiça e ela já tá lá, né? A gente fala, mas por que uma pessoa está mais suscetível que outra, né? Aqui é preciso deixar bem claro que a preguiça não é um fator da personalidade. Não é nada genético. Eu tenho, né? Não é assim, nasceu com preguiça, um é mais mole. Não. A preguiça é um comportamento. É um comportamento. E é um comportamento defensivo. Quem tem essa preguiça, a pessoa está se defendendo de uma realidade que ela não está conseguindo lidar, que está sendo pesada ou que ela não quer, ela está num comportamento defensivo, o que a leva a se esconder, a se fechar, a parar. Não quero ir, não, eu vou ficar aqui quietinho, né? Então, é um comportamento que causa infelicidade. Então, a gente também tem que ter esse olhar, porque às vezes a gente olha assim, olha, é um folgado. Nem sempre. Nem sempre a pessoa é um folgado. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer sair bem na foto, todo mundo quer ter sucesso, mas às vezes a pessoa não consegue sair daquele comportamento e ela não sabe por que ela está naquilo. Então a gente é levado às vezes por escolhas inconscientes que vai minorando, que vai bloqueando os nossos fluxos de vida. E a gente não percebe, por falta de autoconhecimento, por falta de informação. E aí as coisas vão se instalando, alguns vícios vão tomando conta e a gente não consegue se livrar daquilo. Por isso, às vezes, a gente tem que ter um olhar mais bondoso para isso e tentar ajudar. É alguém que precisa de ajuda, sim, de ajuda, né? Por vezes, a vida nos leva muito cansados, né? Vai levando, são tantas pontinhas, né? São tantas farpas, são tantas, né, coisas pontiagudas, são alguns espinhos que vai nos cutucando, vai nos cansando e realmente, né, a gente chega num tempo que a gente perde um pouco de dinamismo. Às vezes a gente fala assim, para o mundo que eu quero descer, né? Quem nunca, né? Quem nunca disse? A gente fala, mas eu quero descer, quero ficar aqui um pouco, né? Quero parar aqui e não quero mais caminhar, né? Então, quantas vezes o mundo nos feriu muito? Não foi nem por cansaço, foi por ferir, nos jogou no fundo do poço. E aquele fundo do poço lá foi tão assustador, foi tão ruim estar naquela situação, que a gente acaba se escondendo lá no fundo e não quer subir a superfície com medo de ser jogado de novo. Eu vou ficar bem quietinho aqui, não é? Então, quanto da preguiça não esconde um medo, uma fuga da realidade, um medo de sofrer de novo, um medo de se decepcionar de novo. Às vezes, o preguiçoso é apenas alguém muito perfeccionista. Ele não admite, às vezes, o próprio erro, então ele fala: eu não vou nem fazer porque eu vou errar de novo. Então, o sentimento de culpa, às vezes, toma conta e ele retrai. Ou às vezes é por dor mesmo. E ele fica ali, ele foi muito machucado. Então eu vou ficar quietinho aqui, eu vou fingir de morto, que aí ninguém mais vai me trair, ninguém mais vai me matar, ninguém mais vai me decepcionar. E eu vou ficar quieto. Entende? A gente pode estar trazendo reminiscências aí de outras vidas no nosso inconsciente por situações dolorosas que nós passamos e que hoje faz com que a gente tenha uma personalidade mais suscetível a desenvolver esse vício. Então a coisa é um pouco mais profunda, né? A pessoa foi ferida, ela usa a preguiça como uma desculpa para se retrair e para não caminhar mais. Então caminhar dói, né? A gente sabe que se a gente começar a caminhar aí, é gostoso, a gente faz uns 5 quilômetros por dia, tudo bem. Mas se a gente precisar fazer 30, 40 quilômetros, o negócio vai pegar. Então, a gente não para de caminhar. Caminhar é dolorido, faz suar, cansa, né? Exige um esforço. Ter saúde dá trabalho, não dá trabalho? Para a gente caminhar na vida, ser melhor, dá trabalho. Para eu me tornar uma pessoa, desenvolver um pouco mais a minha inteligência, eu tenho que ativar a minha intelectualidade, buscar informações, ler livro, dá um sono, né, gente? Todo mundo sente sono, né? Às vezes a pessoa fala, eu não leio porque dá sono. Mas como assim? Todo mundo sente sono.
Então a gente tem que saber esses mecanismos como que ocorre com a gente. Dá sono? Então eu não vou sentar no meu sofá cheio de almofadas deliciosas e pegar o livro para ler, né, gente? Não vai conseguir mesmo. A gente tem que se ajudar um pouco aí. Quer ler? Vai sentar na mesa, fica ali, né? Muitas vezes, às vezes a gente precisava estudar para uma prova, tinha que ser em pé, porque eu estava tão cansada, né? Chegava do trabalho, ia para a faculdade, como é que eu vou estudar? Então tem que ficar em pé, porque se eu sentar, durmo. Então a gente vai descobrindo saídas, dá trabalho, ter saúde dá trabalho. A gente tem que abrir mão daquelas porcarias deliciosas que a gente adora, não é? Tantas coisinhas boas, a gente tem que começar a fazer exercício físico, que não, né, não é lá tão agradável às vezes. A gente tem que se dedicar a modificar hábitos para ganhar saúde, para ganhar equilíbrio. Então, ter um espírito melhor também dá trabalho. Eu tenho que me observar, tenho que analisar as coisas, aderir a uma divindade com raciocínio, como diz Kardec. Para entender essa divindade com raciocínio, dá trabalho. Porque senão eu vou para uma igreja qualquer, que já tem dogmas prontos, e falo, ó, estou aderindo, não vou questionar nada, né? E pago lá um tanto por mês e está tudo certo. Ou a gente quer ir além? Se a gente quiser além, a gente vai buscar uma divindade e a gente vai ter que trabalhar, vai dar trabalho. Então, tudo dá trabalho. Conhecer os mecanismos filosóficos, desenvolver o espírito, desenvolver o corpo, desenvolver a mente, dá trabalho. E o preguiçoso, ele deixa para amanhã essa evolução. Ele vai adiando essas melhorias. Mas ele não percebe que ao adiar essas melhorias, que iriam melhorar o seu próprio espírito, ele também está adiando todos os alívios que aqueles conhecimentos vão trazendo. Porque a gente se cansa nesse trabalho que é evoluir, mas a evolução vai trazendo sabedoria, vai trazendo conhecimento que vai nos preparando melhor para as intempéries, para as pedras do caminho. A gente vai desenvolvendo ferramentas internas, a gente vai desenvolvendo escudo, a gente vai desenvolvendo força que faz com que a gente fique mais sábio, mais forte diante da diversidade. Então, esse trabalho que eu tenho em me conhecer, em me desenvolver, em desenvolver o meu espírito, ele me leva a diminuir as minhas dores, a diminuir as minhas dores. Então, quando o preguiçoso deixa de fazer isso, ele está perdendo uma oportunidade de se fortalecer, de se fortalecer. Então, a preguiça não é um pecadilho tão inocente como a gente, né, achou lá no começo. Ela realmente pode ativar de forma negativa no nosso desenvolvimento, na nossa jornada evolutiva, né? E desperdiçar, fazer com que a gente desperdice toda uma reencarnação. Então, não se trata aqui também, só como eu já disse, de uma simples pessoa folgada, né? O preguiçoso, ele precisa também de uma compreensão, de uma ajuda, porque, como eu disse, os motivos variam. Nós temos motivos aí, ó, que vêm de outras vidas, né? Movimentos aí que a gente desconhece, que a gente precisa um ajudar o outro, né, a sair de situações que a gente às vezes entra e não sabe como sai. Claro que tem os folgados também, tá? Precisamos fazer um parênteses, porque nós estamos falando aqui da preguiça de uma forma mais profunda, mas tem sim aquele grupo de preguiçoso que é folgado. Nós vivemos no mundo atual, nesse cenário atípico, né, que a gente está vivendo. Nós temos que considerar que a preguiça, em alguns casos, ela pode sim estar ligada à falta de disciplina. Por quê? Porque o nosso mundo moderno, ele trouxe muito conforto. Nós temos aí confortos, né, meios demasiadamente confortáveis, educações equivocadas, pais muito, né, protetores, que tiram, às vezes, o trabalho total do filho, e esse filho cresce o quê? Ele cresce um pouco mais fraco para aquela labuta. Então, tudo isso influencia e acaba gerando uma inatividade esse tempo moderno. O excesso de conforto, o excesso de diversão, tudo isso vai gerando, sim, aquele preguiçoso que é um folgado. Ali, sim, falta apenas o que é uma disciplina. Ele veio, ele não está fugindo de uma realidade por medo, por nada. Ele encontrou tudo muito bom e ele está meio folgadão mesmo, e isso também é ruim.
né? Eu acho que aí a pessoa precisa ativar a disciplina, precisa trabalhar o autoconhecimento, precisa trabalhar meias coisas. Os espíritos costumam dizer que as reencarnações expiatórias, né, são as duas pontas são as mais difíceis, né? A pobreza total, né, que traz muitas necessidades e a pessoa exige muito daquele espírito, e a riqueza total, que também é um karma muito forte, né? A pessoa precisa exigir muito para não ser seduzida, né, pelas tentações ali do caminho e esquecer da própria evolução. Então a gente também tem esse olhar compreensivo mesmo com o que a gente chama de folgado, né? A gente tem aquela frase que diz assim: homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Então a gente percebe que o próprio ciclo da vida vai nos empurrando, né? Vai nos empurrando. A água bate e a gente tem que agir. A água bate, vai subindo, e a gente tem que tirar essa água daqui, senão a gente vai se afogar. Então tudo isso vai nos tirar. A engrenagem divina, ela é perfeita. Ela é perfeita. Ela sempre vai nos conduzir ao movimento e à evolução. O que nós estamos falando aqui é que momentaneamente a gente pode ficar parado, sim. Pode ficar um bom tempo preguiçoso, mas que a própria preguiça traz o tédio que vai levar a pessoa a se mexer. Tem o livro, eu não lembro agora do André Luiz o nome, mas vocês vão lembrar a hora que eu falei do Gregório, né, o livro do Gregório. Que o Gregório, ele é um espírito que está muito, ele é muito perverso, muito mau, ele é muito inteligente, ele domina lá as trevas. Mas chega uma hora que ele começa a sentir tédio daquela maldade toda, daquele poder que ele tem. E ele fica muito tempo sendo, né, um espírito ali endurecido. E chega um momento, a mãe dele quer muito ajudar, mas nunca consegue. E aí ela chega no momento, ela fala: olha, agora é o momento. Ele começou a ficar com tédio. Ele começou a desenvolver um tédio. Então agora ele começa a se abrir para olhar uma outra posição, ter um outro olhar para a vida, né? É muito sutil aquele momento. Então, o próprio preguiçoso, ele vai chegar um momento que ele vai ficando para trás, está todo mundo caminhando, está todo mundo andando, e ele está ali parado. Ele está ficando isolado. E isso vai dando, é bom eu ficar sozinho também, mas chega uma hora que dá o tédio e ele volta a se mexer. De toda forma, gente, tem todos esses motivos. É preciso estar atento em como funciona esses mecanismos, como funciona essa âncora que é a preguiça para lutar contra o seu império e resgatar o nosso caminhar. Resgatar o nosso caminhar, que é caminhar é a lei, é o que tá escrito, é o processo natural, é o que vai nos levar à perfeição. Mas, portanto, o que a gente pode fazer para mudar essa apatia? Quando a gente percebe que ela está ali, que nós já estamos, ou alguém da família, como que a gente pode fazer? Como é que a gente muda esse quadro, né? Olha, independente dos motivos que a gente tenha para chegar num estado desse, a gente tem que entender que o preguiçoso é o espírito que está fraco, né? O espírito que comanda o corpo. Um espírito enfraquecido no comando do corpo não vai comandar bem esse corpo. Ele não vai dar a esse corpo ordens de disciplinas necessárias. E aí o corpo vai ficar amolecido. Um corpo amolecido, né, fica mais caído, os músculos começam a enfraquecer, né? Tudo começa a ficar mais lento e aí esse próprio corpo também reage, gerando uma vontade de não fazer nada no espírito. Vê como que é um ciclo, né? O espírito fraco, indisciplinado, gera indisciplina no corpo, que fraco também gera fraqueza no espírito. E aí vai, se a gente deixar, o negócio fica paradão mesmo, vai numa inércia total. Então, aonde é que nós devemos atuar para mudar esse quadro? A gente tem que atuar no espírito. É lá no espírito, na fraqueza lá do espírito, onde que está acontecendo? Ele está na fraqueza da vontade desse espírito que não está determinando disciplina. Então, eu tenho que atuar onde?
na vontade. Olha ela de novo, né? Em todos os vícios que a gente começa a fazer um trabalho de aprimorar, de modificar, a gente vai ali, ó, bate na vontade. Sem vontade a gente não se mexe, né? Então a gente tem que atuar na vontade para fazer modificar esse quadro, para tentar tirar. Então, o corpo parado, ele vai ficar parado mesmo. Mas a boa notícia, conforme a lei lá do Newton, é que o corpo em movimento também vai se movimentar. Então, bora lá, vamos movimentar esse corpo. Porque se ele começa, ele não para? Então, vamos começar. A boa notícia é essa. Então, eu tenho que atuar e ativar a minha vontade para, através da minha vontade, eu impulsionar as minhas ações. Eu vou impulsionar o movimento. O primeiro movimento é o mais difícil, é o primeiro passo, é o se levantar, tá tudo pesado, né? Faz tempo que eu não faço caminhada, olha, faz um mês que eu não me mexo, minhas costas tá doendo, tudo que eu pego. Então eu começo a fazer o quê? Eu começo a me movimentar devagar, mas eu não paro, né? O segredo está em não parar. Então eu vou indo o primeiro momento, o segundo movimento, porque um corpo em movimento dá continuidade. Sabe aquela frase que a gente fala assim, ó, se você tem que pedir alguma coisa para alguém, um favor, peça para alguém ocupado, porque o desocupado não vai fazer. É por quê? É porque quem está ocupado está em movimento e ele não para. Então ele vai fazer. Ele acha um tempo para encaixar. Agora o que está parado não, tá? Então tem a ver sim. Então quer realmente vencer a preguiça? Comece a se movimentar. Eu falei quer realmente. Então, se eu estou falando quer realmente, é porque eu já estou considerando que vocês já estão com vontade ativada. Não é assim? Porque se não tiver vontade, a gente tem que mudar de assunto, né? Porque vamos lá, quando você está de frente a uma pessoa que não tem vontade, você não consegue fazer nada por ela. Você não consegue ajudar uma pessoa que não tenha vontade. Não adianta. É preciso esse movimento interno começar com a pessoa. Então, nós estamos com vontade de mudar, e depois dessa palestra me deu uma vontade de acabar com qualquer tipo de preguiça que apareça em mim. Olha que legal. Então tá, deu a vontade? Então agora comece a se movimentar e não pare mais, Então a gente tem que começar com atitudes simples, coisas pequenas, né? Não precisa se assustar, porque não dá. Se a gente começar a se colocar metas inatingíveis, a gente não levanta do sofá. Então a gente vai devagar, mexendo mais o corpo, fazendo caminhadas, pedaladas. O exercício físico é imprescindível, porque ele vai gerar hormônios, endorfina, serotonina, que vai ativar ele mesmo. Então ele é uma mola propulsora, o exercício físico. Seja uma caminhada, seja uma pedalada, seja o que for. E ali a gente vai, com exercício, buscando um equilíbrio, porque se a gente come demais, dá preguiça, né? Mas se a gente come de menos, também dá preguiça. Se eu dormir demais, dá preguiça. Se eu dormir de menos, dá preguiça. Então tem que haver um equilíbrio nas coisas. O que é isso? É a atenção com nós mesmos, a atenção aos nossos movimentos, que vai trazendo esse equilíbrio. E aí a gente vai estipulando metas, né? Eu vou sair um pouco daqui do quarto, eu vou sair com os amigos, eu vou me propor a ler um livro por mês. Se eu não conseguir ler em um mês, eu vou ler em 2 meses, mas eu não vou parar. Então, eu vou desenvolver isso. Eu vou ler três folhas só hoje. Amanhã eu leio mais. Então, seja qual for o ritmo dessa preguiça, ligue o botão do movimento e continue. Aqui nós já chegamos na vontade. Mas e se a vontade não funciona? Como é que a gente faz? Aí, gente, tem uma dica ótima, que é o seguinte: nós precisamos acordar os nossos sonhos, acordar as nossas paixões. A nossa vontade, quando tem um sonho, quando tem uma paixão, é totalmente diferente. Quem não se lembra daquela primeira paixão lá da infância, da adolescência, né? Gente, não tinha chuva, não tem tempo frio, não tem nada que segure. A gente está apaixonado por alguém, a gente faz qualquer coisa para ver essa pessoa. A gente vai de bicicleta, vai a pé, não é? Não tem preguiça. Por quê? Porque é a paixão nos movendo aquilo. E eu tenho uma notícia: a gente pode se apaixonar não só por pessoas, a gente pode desenvolver paixões por hobbies, por profissões, por uma ideia, por um projeto de vida, por qualquer coisa. Então é preciso usar disso em nosso favor. Lá no livro dos Espíritos, lá na questão 907 e 908,
É o que Kardec nos diz. Quando bem dosadas as paixões, elas nos acordam, nos incentivam ao movimento. Kardec nos diz o seguinte: o princípio, quer dizer, os espíritos respondem a Kardec, né? Porque ele pergunta: toda paixão é ruim? Né? E os espíritos dizem: o princípio das paixões é natural e foi dado ao homem para o bem. Para o bem. E as paixões podem conduzi-los a grandes coisas. O abuso é que causa o mal. Então, as paixões são como um cavalo que é útil quando governado, mas é perigoso quando governa. Então, sabendo disso, a gente pode usar, sim, a paixão a nosso favor. Quando a paixão pulsa, ela desperta a autoconfiança e ela nos motiva a fazer alguma coisa. Quando eu falo sonha, é para sonhar mesmo, é para ficar imaginando aquele sonho a cores e com detalhes. Eles falam que para você atingir uma meta, vários psicólogos falam, você tem um sonho, é preciso que você se imagine. Então, olha, eu quero passar num concurso, quero ser advogado, magistrado, promotor. Então eu começo a me imaginar naquela profissão, eu começo a imaginar sentada com aquela roupa, num determinado lugar, já atuando com aquela profissão. Eu começo a me imaginar totalmente naquela situação. Aquele sonho vai despertando a minha vontade, que vai me ativando essa paixão. Então eu quero construir uma casa, eu quero comprar uma bicicleta, eu não tenho dinheiro, mas eu começo a pensar em tudo, qualquer moeda eu vou guardar para comprar minha bicicleta. E eu compro uma bicicleta e eu construo uma casa. Eu quero conhecer Roma, eu quero conhecer Paris, é um sonho de infância. Sonhe! Você já foi ver o preço da passagem? Não é para desanimar, é para você ver o preço da passagem, para você saber o quanto você precisa gastar, para você começar a se projetar e sonhar com aquilo de forma concreta, de uma forma racional. Não é ficar imaginando, eu gostaria tanto, mas o dia que eu ganhar na loteria eu vou. Não, né? Isso daí não é bem por aí que eu estou querendo que vocês se motivem, né? É para se motivar ao movimento que o sonho e a paixão traz, né? Então, pois bem, essa força ela pode ser maravilhosa. Eu quero ganhar, eu quero participar de uma maratona, eu quero desenvolver um hobby, eu quero aprender a tocar violão, qualquer paixão, qualquer assunto que possa te despertar ali uma vontade de ir atrás. Então, desperte essa vontade. A vida, ela é infinita em possibilidades. Infinita. Escolhe uma, sonhe, levante-se e vai atrás. Vai atrás. A gente consegue, a gente sempre consegue, no seu ritmo, no seu passo, porque o futuro, ele é escrito, né, agora. O nosso futuro é escrito no nosso presente, ali, baseado nas ações. Então, acredite sim mesmo e vá em frente, começando na vontade, queira e depois sonhe e apaixone-se e desenvolva-se. Todos nós merecemos ser felizes. Nós somos produtos divinos, cheio de possibilidades, cheio de potencialidades e não tem preguiça que possa nos segurar. Não tem preguiça. Nós temos o direito de ser feliz e merecemos não ter preguiça para ser feliz. Ok? Muito obrigada pela atenção, muito obrigada a todos. Eu espero que eu tenha deixado aí um pouco de bom ânimo para animar a todos, que todos tenhamos uma ótima semana e sejamos todos abençoados.